Mateus capítulo 6. A partir do verso número 19. Tema para nós nessa noite, seguindo ainda aí essa série de mensagens falando sobre o discipulado. Eu pensei nesse texto como sendo o verdadeiro desejo de um discípulo. Mateus 6, 19 a 34, diz assim a palavra do Senhor: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, que os ladrões não podem arrombar e roubar. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam, os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encobridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela fale os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é lindíssimo, né? Um texto muito conhecido, um texto que vai mostrando e revela para nós aquilo que é o ideal de Deus, o que deve ser o desejo do discípulo, mas é tão difícil viver a realidade desse texto, porque esse é um texto que fala dos nossos desejos, é um texto que nos confronta à realidade daquilo que a gente realmente quer. O que você realmente quer? Quais são os seus reais desejos na vida? A gente é tão pressionado, né? A gente vive
sobre essa pressão de realizar tantas coisas, de ser tantas coisas, de possuir tantas coisas, e às vezes a gente fica meio perdido, sem saber o que a gente realmente quer, se aquilo que a gente está realizando é o que a gente quer, é o nosso sonho, ou se na verdade é o sonho de outra pessoa que foi projetado em nós, e aí a gente acaba desejando também, né? Na verdade não era nem o que eu queria, mas a minha mãe desejou tanto, meu pai quis tanto, que eu acabo construindo aquilo em mim como sendo o meu desejo, transformando aquilo no meu desejo, e aí eu acabo tendo que realizar, eu acabo tendo que fazer, eu acabo tendo que comprar, porque todo mundo tem, porque há uma expectativa sobre mim. Será que você tem vivido assim, essa pressão externa para ser, para ter? Será que você não tem conseguido refletir nem sobre o que realmente são os seus desejos, o que você espera? E mais, você que está aqui na casa de Deus, o que Deus espera de você, o que Ele quer para você. A gente vive uma geração tão inquieta, e essa inquietação, ela é refletida num andar de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro e desejando suprir, muitas vezes, um vazio que existe dentro de si, que é um vazio tão grande, tão grande, tão grande, eu diria que é um vazio do tamanho de Deus, no coração do homem, que ele tem tentado suprir com tantas coisas e não tem conseguido, porque é do tamanho de Deus, e esse vazio só vai ser suprido quando Deus estiver ali presente. Será que você tem vivido isso? Quais são os seus desejos? O que é um tesouro para você? O que você está buscando? A gente está vivendo aí o tempo das Olimpíadas, né? E o sonho de todo atleta é a medalha de ouro, é o ouro olímpico, é subir ao pódio, é ser o primeiro lugar. E a gente está diante de homens e mulheres que perseguem isso por anos, que se dedicam, que abrem mão de muitas coisas na vida, abrem mão de relacionamentos sociais, abrem mão de alguns alimentos, abrem mão para ter uma vida regrada, para que possam, às vezes, ali, num tiro de 100 metros, conquistar uma medalha, para que possam, numa partida, alcançar o ouro. Ou seja, tanta dedicação para que aquele tesouro seja encontrado. Será que você tem expectativas assim em alguma coisa? Aí a gente vê uma geração também que está tão perdida que não sabe o que procura. Agora está procurando Pokémon, né? Está na moda aí, a turma está atrás de Pokémon, não tem mais o que procurar, então estão achando Pokémon. Já disseram que tem uns Pokémons aqui na igreja. Eu fiz um acordo aí com a garotada, falei, olha, se achar um Pokémon no meu gabinete, eu deixo pegar. Só que tem que ficar fechado lá no gabinete, trancado, só vai sair quando terminar de ler todos os livros. Mas pode ir lá procurar um Pokémon no gabinete, não tem problema nenhum. Acho que eles não aceitaram também a minha proposta, não. Mas é uma geração que está sempre buscando uma novidade, que quer uma outra coisa, um outro negócio que aparece, e a gente nem sabe porquê, e daqui a pouco está todo mundo fazendo, seguindo uma febre. Porque é esse sentimento de que o que realmente me faz rico, o que realmente me faz próspero, o que realmente me completa. E é como se nada completasse. E aí a gente vê o Senhor Jesus ensinando, e ele começa a falar sobre isso. Ele diz, olha, o tesouro de vocês não pode estar aonde a traça, onde pode ser destruído, onde pode haver ferrugem. Não, o tesouro de vocês não está aqui. O ouro de vocês é muito mais do que o ouro olímpico. O tesouro de vocês é muito mais do que completar um curso na universidade, ter um título. O tesouro de vocês precisa ser muito maior do que algo que você possa segurar com as suas mãos. Precisa ser muito mais. Porque se você estiver colocando o seu tesouro nessas coisas, ou seja, se você estiver colocando o seu coração nisso, não vai ter profundidade, e aí você pode ter uma grande frustração. O nosso tesouro, pelo contrário, precisa estar em coisas que não podem ser destruídas. O nosso tesouro precisa estar
nas coisas do reino de Deus. E aí a gente segue o texto e ele começa a falar, olha, os olhos são a porta de entrada da luz para o seu corpo. Ou seja, aquilo que você olha, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, você está trazendo para você, e talvez você esteja desejando, querendo tantas coisas, que isso só está produzindo no seu coração ansiedade. Isso só está trazendo para a sua cabeça desejo de mais e mais, e na verdade, envolvido nesse consumismo que a nossa sociedade vive, ao invés de você trazer luz para você, você só se enche de mais trevas, ou seja, de mais escuridão. Ou seja, você está cada vez tateando mais, porque você está alcançando vitórias, você está conquistando coisas, mas no final é como se essas coisas não estivessem te completando. E aí é como se você estivesse como um cego, no escuro. É como alcançar o ouro olímpico e segurar a medalha e dizer, eu sou o primeiro lugar do mundo, e todo mundo te aplaude. No dia seguinte você olha para a medalha e diz assim, e aí, o que eu faço agora? Na próxima Olimpíada alguém me supera e daqui a pouco as pessoas não vão mais saber quem eu realmente fui e fica tudo perdido. Eu estava assistindo um dos programas, aí começou a falar o nome de grandes medalhistas, né? E aí começaram a falar lá do Carl Lewis e tal. E aí eu fiquei pensando o seguinte, será que essa geração realmente lembra dessas pessoas? Talvez eles sejam esquecidos. O ouro que eles conquistaram, os recordes que eles bateram, o tempo vai passando e às vezes a gente faz até injustiça com essas pessoas, esquecendo delas. Porque se a gente está buscando tesouros aqui, talvez isso aconteça. A gente seja esquecido. E para nós mesmos isso vai ser um sentimento ruim, ou seja, poxa, eu conquistei, e agora o que eu faço com isso? E aí Jesus está dizendo, olha, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. E a Mamon aí na sua Bíblia, né, é o dinheiro, é o Deus que simboliza o dinheiro. Quando ele fala que a gente não pode servir a dois senhores, é exatamente isso, ou seja, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Não significa que você não tenha que viver, que você deva viver uma vida miserável, não é isso. Mas é quando a gente começa a colocar o coração naquilo e aquilo vai gerando uma ansiedade tão grande que a gente só consegue pensar naquilo, a gente só consegue desejar naquilo, a gente muda toda a nossa vida em função daquilo. E aí quando a gente lê Eclesiastes, né, e pensa em Salomão, que é a nossa grande referência de alguém que teve tudo na vida, tudo, e todo o tempo do livro, o que ele diz? Tudo vaidade. Vaidade. Você gostaria de ter muitas riquezas? Ele diz, eu tive. Vaidade, não é isso que vai fazer você ser pleno. Você gostaria de ter muitas mulheres? Eu tive. Vaidade, isso não vai fazer você ser pleno. Você gostaria de ter muito poder, muita autoridade? Eu tive. Vaidade não vai fazer você ser pleno. Ou seja, todas as conquistas, tudo que os nossos olhos podem ver, tudo que o dinheiro pode comprar, não transforma a gente numa pessoa plena. Não transforma. E o nosso coração, cheio de ansiedade, reflete essa escravidão pelo desejo. E aí, o texto nos diz, olha, não fique tão preocupado com essas coisas. Não fique tão ansioso. Não fique tão ansiosa. Não fique com o coração tão acelerado. E aí ele começa a dizer, não se preocupe com comida, bebida, roupa. Afinal, o que é mais importante? E ele diz, olha para as aves do céu, elas estão aí. Você vê as árvores preocupadas com o alimento? Deus as sustenta.
olha os lírios do campo, ou seja, olha para as flores, olha para as plantas. Você vê as plantas desesperadas como que elas vão vestir no dia seguinte. Deus as sustenta. E aí ele olha e diz assim: será que vocês não são mais preciosos do que as plantas? Será que vocês não são mais preciosos do que as aves dos céus? Será que o grande Deus vai cuidar de tudo na natureza, mas vai te abandonar? Será que o grande Deus, que sabe da necessidade de todo o ecossistema, ou seja, de tudo que ele criou, ele sabe de cada detalhe, da necessidade de cada planta, de cada animal, de cada inseto, mas será que ele não conhece as suas necessidades? Será que o olhar de Deus para você é um olhar de quem diz: se vira aí, ou seja, ele não está atento àquilo que ele sabe que você precisa de verdade? Aliás, será que você precisa de tanta coisa assim? É outra coisa que a gente pensa, né? E aí a gente faz as visitas, a gente entra nas casas, e aí a gente visita as pessoas, e aí você entra na casa de uma família tão simples, e aí você começa a ouvir o testemunho de alguém que fala com uma alegria da onde mora, da família, dos filhos, dos netos, de tudo que está construindo, e você olha e você pensa assim: peraí, tem alguma coisa errada. Ela mora aqui mesmo, essa é a vida dela mesmo, e ela fala com essa alegria, e no final a pessoa tem um coração grato, diz: olha, porque Deus tem cuidado da gente, e Deus tem livrado a gente do mal. E aí você fica assim, Aí você vai na casa de outra pessoa que tem uma vida completamente diferente, com muito mais fartura, com muito mais conforto, e aquela pessoa não está experimentando disso. Por quê? Porque não importa se você tem fartura, se você tem conforto, ou se você tem um prato de arroz com feijão e não sabe se no dia seguinte vai ter feijão porque está caro a beça. Não é isso que conta. Não é isso que conta. Não é isso que realmente importa. Vai além disso. E aí o texto nos fala: busque o reino de Deus. Verso 33. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus, aquilo que Deus quer, a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, Ele lhes dará todas essas coisas, tudo que você realmente precisa. Por isso, não fique preocupado com o dia de amanhã. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Como gostava de dizer a minha avó, o amanhã a Deus pertence. O amanhã a Deus pertence. Pastor, mas isso não é possível, não dá, a gente faz planos. Eu estou na fila para ser mandado embora, ou seja, a fila já rolou, eu já fui mandado embora. Eu tenho uma família para sustentar, pastor. Que história é essa de basta cada dia o seu mal? É difícil, né? Pastor, mas eu tenho um filho, eu olho para o futuro, eu fico imaginando, eu tenho tantas necessidades. É difícil, né? É difícil. Mas sabe, quando a gente para de verdade e a gente percebe que a gente não tem controle de nada, quando a gente para e olha para a vida de verdade, a gente percebe que, peraí, sou eu realmente que levo sustento para dentro da minha casa? Sou eu realmente que faço isso? E se eu infartar e for embora? Então a minha família já não vai ter mais jeito, ou seja, acabou tudo. Então sou eu mesmo que estou segurando toda essa onda, né, como a gente diz? É isso mesmo. Não é. Não é. Não é. Então por que ficar desesperado? Então por que gerar essa ansiedade toda? Busque o reino de Deus. Sabe, irmãos, e quando eu penso em buscar o reino, eu não penso que buscar o reino significa ficar de braços cruzados dentro de casa, lendo a Bíblia, não.
Porque talvez alguém pense isso, né? O pastor mandou eu buscar o reino, então no reino eu posso ficar lá, buscar o reino e ficar em casa dentro da Bíblia, né? Vou ficar em casa dentro da Bíblia, e aí Deus vai dar um jeito de prover, e aí vai aparecer alguém aqui e vai trazer o sustento. Isso pode acontecer? Pode. Deus é Deus, Ele tem poder para fazer isso. Mas quando eu falo de buscar, quando eu penso que o texto nos manda buscar o reino, eu penso que quando a gente quer estabelecer o reino de Deus é a família de Deus, e nessa grande família de Deus não existem necessitados. Você olha para o livro de Atos, você olha para esse movimento da igreja no início, e o que é que você vê ali? Você vê verdadeira comunhão. Você vê pessoas que tinham mais propriedades vendendo suas propriedades para que o outro não tivesse falta. Ou seja, o reino de Deus é um lugar onde existe um movimento de cuidado. Então, quando a gente clama pela vinda do reino de Deus, a gente se coloca na posição de responsável pelo outro. Quando a gente clama pela vida do reino de Deus, a gente se coloca no lugar onde eu, como discípulo de Cristo, cuido do meu irmão, onde eu saio em busca de algo que não é para mim, é para o meu irmão. Então, se a gente está experimentando, a gente quer experimentar essa realidade do reino de Deus, as coisas são acrescentadas sim, não porque elas caem do céu, porque elas estão na igreja, elas estão no reino, os recursos estão no reino. Então eu creio sim, que se nós como igreja proclamamos e vivemos o reino de Deus, nós nos ajudamos mutuamente. Então, se aquele irmão está passando por uma dificuldade, eu sou responsável por ele, então eu estendo a mão. Se aquele meu irmão está desempregado, eu não vou ter fartura e vou assistir ele ter falta, eu estendo a mão. Se aquele meu irmão está com uma necessidade ou com uma dificuldade, da mesma maneira como eu um dia posso estar, na grande família de Deus, no reino de Deus instituído, nós somos diferentes, nós temos posses diferentes, nós temos casas diferentes, nós temos carros diferentes, nós temos posições intelectuais diferentes, mas nós somos da mesma família. E como família de Deus, o que a gente faz? A gente supre aquilo que é necessidade do outro. Então, no reino de Deus, ninguém precisa ficar ansioso, porque se eu tenho uma luta, eu não luto sozinho. Porque se eu sofro uma dor, eu não estou sozinho. Porque se eu tenho uma dificuldade, eu não estou sozinho. Eu tenho a família de Deus. Eu tenho a experiência da vida no reino de Deus. Por isso eu busco esse reino de Deus. Porque o resto é acrescentado pela própria família de Deus. Porque nós representamos a família de Deus. Você entende? Quando a gente sobe a comunidade, a gente começa a ver a necessidade das pessoas. E quando eu falo de ver a necessidade das pessoas, eu não estou falando de necessidade material, né? Porque vai muito além disso. A gente olha para aquela pessoa e deve pensar assim: olha, ele tem tantas necessidades como eu, mas ele ainda não conhece a família de Deus, ele ainda não conhece o reino de Deus, ela não tem a esperança que eu tenho de me sentir segura, de me sentir seguro, porque eu creio no poder de Deus. Então essa pessoa precisa participar disso, para que ela possa perceber que existe vida plena, vida abundante em Cristo. Então eu preciso compartilhar do amor de Deus para ela, para que ela possa aprender a descansar em Jesus, para que ela possa olhar para as aves dos céus, para que ela possa olhar para os rios dos campos, para que ela possa entender que não é a riqueza no bolso que vai fazer diferença, que não tem ninguém interessado no dinheiro dela. Não é nada disso. É o reino de Deus sendo estabelecido. E aí a gente vai até as pessoas. E aí Jesus está falando dessa mensagem. Ele está dizendo: olha, não fique preocupado. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, a cada dia eu estou cuidando de você. E aí a gente pode fazer como na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. É o reino de Deus sendo estabelecido através de nós.
E quando o reino de Deus é estabelecido através de nós, a cada dia mais e mais cidadãos vão se tornando cidadãos do reino de Deus. Mais e mais pessoas vão entendendo que não precisam ser escravos do ter, que não precisam buscar desenfreadamente as coisas, que não precisam viver desesperadas e ansiosas porque têm que alcançar alguma coisa ou chegar em uma determinada posição. A vida é muito mais do que isso. Existem valores maiores do que isso. E aí a gente pode cuidar, e aí a gente pode se amar, e aí a gente pode viver a realidade do reino de Deus. Irmãos, isso é tão vivo quando a gente se aproxima das pessoas, quando a gente começa a se relacionar. É como quem tem filho, né? E você olha para um filho e você projeta tudo em cima daquele filho, e você deseja tanto que aquela criança alcance aquilo que você não alcançou. E aí, se você só conseguiu terminar o ensino médio, você quer ver o seu filho concluindo uma faculdade, e se possível que ele estude no exterior. E aí, se o seu casamento não foi, né, uma coisa assim, teve uns problemas, você faz de tudo para que o seu filho tenha um casamento, a sua filha tenha um bom casamento. Ou seja, você olha para aquela pessoa e tenta fazer com que ela conquiste grandes coisas, quando na verdade tudo que você pode fazer por ela, as melhores escolas, os melhores cursos, a melhor alimentação, nunca serão substituídos. Por quê? Por uma relação de amor. Nunca serão substituídos. Talvez, se você não dê para essa criança, porque não tem condição, a melhor escola, os melhores cursos, mas se ela perceber que para você ela já é uma vencedora, que ela é amada por você, que tudo que você faz é porque você quer que ela realmente tenha uma boa vida, e você cuida, e você ama, e você dá carinho, e você ampara, e você está ali sempre presente, e você está ali sempre na torcida, isso vai fazer uma diferença tão grande que todas as outras dificuldades serão superadas. E aí a gente olha hoje, né, pessoas aí que estão superando grandes coisas. Tinha até uma propaganda na televisão que mostrava isso, né? A presença da mãe ali na vida daquela atleta, e ela se lembra da mãe dizendo: tá tudo bem, vamos lá, eu estou aqui com você. E de repente ela nem teve a melhor alimentação, a melhor instrução, os melhores, mas ela teve o quê? Algo que ninguém pode tirar. É precioso, é um bem eterno, que é o amor. E às vezes tudo que aquela criança precisa é disso. É de um abraço, é de um carinho, é de alguém que olha para ela e diz assim: não acredito, vamos lá, eu estou com você, Deus é contigo, você é preciosa para Deus, você é precioso para Deus, você é preciosa para mim, e você vai superar essas dificuldades. A gente está junto nessa. E se você caiu hoje, não tem problema não, basta cada dia o seu mal, amanhã a gente supera isso, e a vida vai sendo vivida. E esses são valores eternos, esses são os valores do reino de Deus. Você entende? Irmãos, a gente não pode fazer parte dessa roda viva, a gente não pode viver com o nosso coração desesperado. A gente precisa crer que tudo está nas mãos do nosso Deus. Quando a gente vai de encontro às pessoas com muitas necessidades, e a gente passou esses fins de semana, esses 2 fins de semana aí lidando com isso, eu tenho certeza de que em algumas situações a gente ficou assim, né? Os irmãos compartilharam: eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu irmão, não é o que a gente vai fazer, é quando a gente se colocar na mão de Deus e perceber aquilo que Ele realmente quer que a gente faça. Aí sim a gente vai fazer, aí sim a gente vai agir, mas orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não pelo meu impulso, não porque eu penso que essa é uma realidade que precisa acontecer, não porque eu acho que tem que fazer agora. Não, é o reino de Deus, é a mão de Deus, e eu e você como instrumento de Deus, sim, e como resposta de oração para a vida do nosso irmão, como resposta de oração para a vida daquela pessoa que está ali, carente, necessitada da mão de Deus,
E a mão de Deus pode ser sim a minha mão, se ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não pelo que eu tenho no bolso, não pelo que eu posso fazer, mas porque eu sigo a orientação do Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Aí você começa a ser um instrumento. Aí você começa a perceber o valor que você tem aonde você está. Aí você começa a entender o projeto de Deus para a sua vida. Aí você começa a perceber que você pode ser muito mais do que você foi até agora. Que realmente você pode realizar grandes coisas. Mas não apenas para você segurar uma medalha e dizer eu posso, eu sou, eu consigo. Mas porque você é um instrumento de Deus. Acolhendo, abraçando, discipulando e cuidando de muitas vidas. Você entende isso? Como está o seu coração? Ansioso, inquieto, desesperado, triste, amargurado porque não está conseguindo resolver um problema, uma situação. Descanse em Deus. Busque o reino de Deus. Basta a cada dia o seu mal. Não tenha preocupações excessivas. Creia que Ele quer cuidar de você, que Ele cuida das aves, que Ele cuida das plantas. Você é muito mais precioso para Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Fale com Deus, como está o seu coração?